Fala pessoal, tudo bem? Professor Juliano Viegas na área. Vim aqui fazer o quê? Resolução do nosso quarto simulado, isso mesmo, língua portuguesa. E vim aí conversar com vocês as questões que caíram, dar algumas dicas aí antes da prova. E o pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube, show de bola, galera! Não esquece de dar os likezinhos aí embaixo e o principal, façam a inscrição no nosso canal, perfeito? Para estarem sempre recebendo nossas atualizações de vídeo, de português, de matemática, certo? De narração, de redação, perfeito? Narrativa, que é o que mais se pede no CMPA. Beleza? Vamos começar? Então vamos lá, turma. Entra aí. O texto, então, é um texto bem extenso, né? Mas não importa o tamanho do texto, o que importa é o tamanho da sua atenção, exatamente, do seu foco. A Aventura no Mar, de um personagem bem conhecido, e isso torna o texto um pouco mais acessível, embora a extensão dele, né, Robinson Crusoe, tenho certeza que quem não leu ainda vai ler, né, mas já ouviu, e quem já leu ficou mais tranquilo porque conhecia bem essa história aí. Muito bem. Então foi dividido em alguns, ó, Aventura no Mar tem um título e ela também tem alguns subtítulos, né, deixando assim o texto um pouco atípico na extensão, né, ou seja, um pouco mais extenso do que o normal, mas não tem problema. Galera, para toda leitura de texto, marquem tudo que vocês acharem importante. Datas, locais, características do personagem, ação do personagem. Tem que riscar mesmo, turma. Não é para guardar a folha bonitinha em branco, passar. Não, é para riscar, é para anotar, é para escrever bastante, galera. Bastante mesmo. Quanto mais vocês circularem, isso mais chama a atenção de vocês e ajuda a interpretar mais ainda as questões do CMPA. Perfeito? Pessoal, as questões, a maioria das 20 questões são de interpretação. Então, quanto mais vocês desmontarem as ideias do texto, quanto mais claras elas ficarem para vocês, mais clara e objetiva fica a resposta ali escondidinha entre as alternativas. Fechou? Bala! Vamos para a primeira? Vamos ver o que veio? Ó, Robinson Crusoe embarcou com destino à África. Então, obviamente, tem uma afirmação inicial lá do texto. Então, não, eu peço desculpa pela garganta. Porque eu tô um pouco saindo de gripe, entrando, então aquela coisa vai e vem, então a garganta tá meio ruim, por isso a tosse, certo? Aquelas tosse alérgicas, né? Mas vai dar certo, a gente vai conseguir até a 20ª questão. Vamos lá então. Que trecho da narrativa prenuncia o que estava por acontecer? Ó, quando tudo ficou pronto para a longa viagem, embarquei no naviozinho. Não, isso não prenuncia, certo? O vento estava de feição, como dizem os marinheiros, também não. Fazia justamente 8 anos que tinha deixado a casa de meus pais, não tem nada a ver. Qualquer coisa me dizia que não fizesse tal viagem. Agora sim, ó. Isso aqui, ó, é um, como é que se diz, né? Ele teve ali uma certa premonição, um sentimento, algo, né, alertando, avisando, ó. Isso vai ao encontro disso, prenuncia o que estava por acontecer, né? Um naufrágio, aquela coisa toda, a aventura toda que ele vive na ilha também. E a letra E, as velas se enfunaram, não. Então, questão 1, turma. Letra D de Dinamarca. Beleza? Muito bem. Questão 2. Após alguns dias de viagem, ocorreu uma tempestade em alto mar. Que consequências esse fenômeno trouxe para o navio? Vamos lá. O navio ficou ao sabor dos ventos durante vários dias e saiu de sua rota. Eu não tenho dúvida nenhuma. Questão A, questão 2, desculpem. Questão 2. Letra A de Azambuja, certo? Tudo bem, vamos ver as outras, ó. As velas se enfurnaram e o navio se foi, o navio bateu no banco de areia, mas isso é depois, né, turma? O navio encalhou em grandes ondas que quebravam convés, ó. Ocorreu uma tempestade que, consequência, trouxe para o navio. O navio encalhou em grandes ondas que quebravam convés. O navio foi levado pelas ondas em direção a umas pedras monstruosas. Então, ó, isso aqui é o que fez. Isso aqui vem depois. Por isso a letra A é a mais adequada a ser marcada.
Número 3. No 13º dia, o marinheiro avistou terra. No entanto, o que aconteceu antes deles chegarem ao solo? A tempestade diminuiu, não foi esse acontecimento. Renasceu a tripulação, não. Foram arrastados pelo mar para um lugar desconhecido, não. Rompeu o casco do navio e todos naufragaram. O navio bateu em um banco de areia e encalhou. É isso aqui, ó. Letra E. Foi indo até a praia, bateu no banco e encalhou. Então, número 3, galera. Letra E de Equador. Beleza? Vamos lá, galera, então. Questão 4 na tela. Entrando, ó. Na tentativa de se salvarem, os tripulantes buscaram um bote. Qual foi? Opa! Deixa eu voltar aqui só um minuto, galera. Peraí. Deixa eu ativar a caneta. Agora fechou. Aí, ó. Um bote. Qual foi a consequência dessa atitude? Ó. Conseguiram sobreviver até chegar à terra firme. Não conseguiram se salvar e foram engolidos por uma grande onda. Exatamente isso é o que diz o nosso texto lá. Então, questão 4, letra B, Brasil. Os tripulantes, né, turma? Não é todos, é só, ó, os tripulantes que buscaram bote. As demais ficaram inconscientes, criaram no mar antes que bote... Como é que é? Caíram no mar, desculpa, não criaram. Caíram no mar antes que o bote ficasse livre das cordas e dos ganchos. Bateram com o bote nas imensas pedras que havia adiante, não. Robinson Crusoe supôs ser o único sobrevivente do naufrágio. Beleza. Ao fim de uma terrível luta para sobreviver, que sentimentos ele experimentou, turma, com tudo isso? Ficou confuso e não sabia onde estava? Até aqui, beleza, né? Sentiu-se deprimido quando notou que estava sozinho e que seus companheiros morreram afogados. Vamos ver as demais. Sentiu-se contentamento, tipo, você nem... Tá, que está bem vivo, tá. Não, tem que ser exatamente o que está no texto. Então, essa B e a A já estão fora. Tem que ser exatamente a ideia que aparece. E por incrível que pareça, lá no texto está isso aí. Sentiu alívio e agradecimento por estar vivo, e a seguir deu-se conta de que os companheiros estavam todos mortos. Então, a letra A, o que mata, ficou confuso e não sabia onde estava. Desesperou quando viu o barco encalhado. A B e a C são bem parecidas, mas é que a letra C é a mais próxima ao texto, mais coerente. Por isso, 5, então, galera, letra C de Canoas, Canadá. Muito bem. Questão 6. Assinale os itens 1 e 2. O vento estava de feição, como dizem os marinheiros. Outra vaga veio e me arrebatou, mas dessa vez para lançar-me à praia. Assinale a alternativa que contém sinônimos, respectivamente para os termos de afeição e arrebatou, galera. Vamos ver. Ó. Animado. O vento estava animado, levou com violência. Essa a aqui tá bem tranquila, vamos ver as outras. Certeiro soterrou, não. Atirou longe, não. Lançou suavemente, também não. Faceiro machucou. A outra vaga veio e me machucou, não. Então, questão 6, letra A. O vento estava de feição, ó, faceiro, feito, feição, animado, arrebatou, levou com violência, arrebatar. Muito bem. 7, turma. Assinar a alternativa na qual a linguagem conotativa se faz presente. Ó, conotação, vamos lembrar. Conotação e denotação, galerinha. Conotação, sentido figurado, isso mesmo. Denotação, para quem não lembra, aquele sentido que está no dicionário real, uso real da palavra. Então vamos ver. Depois de descansar um bocado, levantei e olhei em redor. Tá, beleza. Esse bocado aqui pode dar uma certa dúvida, mas vamos ver as próximas. O navio navegava firme, tudo parecendo indicar que a viagem seria das mais felizes, nada conotativo. Nenhum de nós conversava
Desculpem, nenhum de nós conservava a esperança de salvar-se. Só nos resta esperar que as ondas despedacem o navio e nos engulam a todos. Aqui, ó, agora fechou. Com certeza, 7, letra D, de Dinamarca. Eu tenho uma ideia conotativa, ou seja, um sentido figurado, na letra D, onde eu digo que as ondas vão nos engolir. Isso é o sentido conotativo. Todos haviam morrido, beleza, afogados pelas ondas, nada conotativo. Questão 8, galera. No fragmento, outra vaga enorme veio e por um triz não me arrastou para o oceano. Vaga, tá. O termo destacado significa repentinamente, ó, por um triz, repentinamente, por um momento, por pouco, de forma definitiva ou tristemente. Por um triz, logicamente, por pouco. Quando a gente ele se salvou por um triz. É por um pouco, certo? Analise os itens a seguir. Ó, com ânsia para me aproximar da terra, a tripulação teria sido varrida para o mar, se não houvesse. Corri o convés para ver, mas justamente nesse instante, o vento estava de feição, como dizem os marinheiros. Muito bem. Os termos sublinhados nessa mesma ordem, 1, 2, 3, indicam a ideia de... Vamos lá. Com ânsia para me aproximar da Terra. Então, para tem uma ideia de finalidade, de fim. Se não houvesse alguma coisa, condição. O mas, né, adversativo é oposição. Como dizem os marinheiros, conforme, né? Conformidade é quando alguém diz alguma coisa, uma instrução, uma informação. Então, com certeza, 9, letra A. Já na primeira, ó, fechou. O para, o se, o mas e o como. As demais que entrarem, ó, não tem nenhuma de propósito. Não tem nenhuma de consequência. Causa nem conclusão. Alternância e comparação também não tem nenhuma. Essas aqui, opa, volta. Todas essas aqui, então, estão eliminadas. Fica, então, letra A. A de Azambuja. Feito, galera? Fácil, essa sempre cai, galera. Cuidado com essas ideias dos nexos. Estudem as conjunções, os nexos, as ideias. Perfeito? Vamos à questão 10. Levantei-me a custo e, com água pelo pescoço, procurei encaminhar-me para a terra. Nisso, um vagalhão me cobriu. Fechei a boca o mais que pude e procurei nadar. Ao se transpor o fragmento para narrador observador, tem-se, ó... tipo, aqui é a primeira pessoa, é o personagem narrador. Agora eu vou colocar as palavras como se alguém estivesse contando a história de outra pessoa. Por isso, turma, vejam a letra A. Levantou-se a custo, com água pelo pescoço, procurou encaminhar-se para a terra. Nisso, um vagalhão o cobriu, fechou a boca o mais que pôde e procurou nadar. Com certeza, 10, letra A. Vamos ver as outras, ó. Levantou-se, procurei, ó, cai fora B. Levantou-se, ele procurou. Nisso, cobriu ele, ó, cobriu ele não pode. Fechei a boca, o cobriu. Lembra, turma, galera? Principalmente para narração. Para narrativa ali que vocês vão criar. Nunca pode ele ou ela depois de verbo, hein? Tem que trocar por o e a e suas equivalências. Levantou a custo com água pelo pescoço, procurou encaminhá-lo para a terra. Nisso, um vagão cobriu, fechou a boca o mais que pôde e procurou nadar. Levantou a custo. Cadê? Ó, caminhá-lo, fecha, não fecha a estrutura. Levantou-me a custo, também não fecha, então, com certeza, questão 10, letra A, de Azambuja. Vamos à próxima. Questão 11. Para se narrar uma história, é sempre importante usar palavras ou expressões que estabeleçam relações lógicas entre as diferentes partes do texto. Tendo por base tal conhecimento, cenário alternativo em que a palavra ou a expressão destaca e expressa a ideia que lhe foi atribuída. Por exemplo,
dias e dias. Fomos assim arrastados pelo mar. Apresenta uma ideia de lugar. Dias e dias é lugar, galera? Não, muito bem. Eu tenho uma ideia de tempo, então A tá fora. Não me arrastou para o oceano. Consequência? Não. Indica lugar, arrastou para onde? Então não é a B. O navio estava o navio sempre batido pelas vagas. Apresenta uma ideia de que o navio, por vezes, era batido pelas ondas. Olha aí, vagas e ondas. Não, ó, tentando enganar a gente. Ó, navio, por vezes. Turma, vezes e sempre dá uma diferença absurda, ó. Não é... sempre não é às vezes, é isso que eu quero dizer. Sempre não é às vezes, então assim tá fora. Nadei desesperadamente, afinal, consegui agarrar-me a um rochedo. Apresento uma ideia de finalização, afinal e finalização, finalidade. Com certeza, questão 11, letra D, Dinamarca. E a E, o vento estava de feição, estava feliz, faceiro, né, alegre. Como dizem os marinheiros, indica comparação? Não, indica conformidade. Essa questão até anterior que fizemos ajuda a entender, pelo menos a eliminar alguma coisa aqui dentro. Seguimos, aí terminam as questões referentes ao primeiro texto e começa um segundo. Ó, eu quis construir um barco Salvador, entra um poema, né? Eu botei aqui as duas primeiras estrofes, turma, só pra gente ter uma orientação do que nós vamos tratar agora. Vamos à próxima questão. Ó, o eu lírico no texto, o eu lírico é o autor da poesia, tá, galera? É o autor ali, é o poeta, é o cara que criou as estrofes. Pra deixar bem claro isso aí. Está angustiado pela solidão que sente, sonha em construir. Deseja fugir da ilha, mas não tem coragem. Não, essa parte aqui não. Está sofrendo pelo isolamento e pela solidão e toma uma atitude para sair do sofrimento. Questão 12, com certeza, letra C, Canoas. E sonha em construir, né? Esse sonho é que elimina A. Letra E, a D, encontra-se saudoso, está livre de todo sentimento? Não, totalmente não. 13, vamos lá. Ó, o desejo de abandonar para sempre a solidão impenetrável. A interjeição no contexto, tá aqui ela marcada, demonstra o que, turma? Essa interjeição aí da questão 13. Insatisfação, causa, felicidade, descontentamento ou demonstra propósito. Ó, o desejo de abandonar para sempre a solidão impenetrável. Com certeza, propósito. Propósito de abandonar aquela solidão. Então, questão 13, letra E, de Equador. Certo? Vamos a 14. Perdão. O poema pode ser recontado através das palavras da alternativa. Ó, vamos ver, qual dessas aí? Robson deseja livrar-se da solidão em que vive na ilha. Sim. Para tanto constrói um barco perfeito, porém sem condições para levá-lo a navegar. 14, letra A, a Zambuja. Exatamente o poema. As demais, ó. Para tanto faz um barco tão forte quanto seu sonho, mas tudo não passa de uma ilusão, não faz sentido nenhum. Acredita que pode deixar a ilha deserta e se construir um barco, porém não tem condições de colocar seu plano em prática. Ó, constrói um barco. Fracassa na tentativa, tinha tanta gana de livrar-se do martírio da solidão que fez seu barco e nunca soube remá-lo em alto mar. Ele não teve condições. Então, 14, letra A. Próxima, 15. O pronome sublinhado em deile, remos que furasse o ventre das ondas, pode ser substituído por, ó, o barco, ao barco, no barco, pelo barco ou sob o barco. Vamos lembrar que esse lê, turma, equivale sempre a ele ou a ela. Ou seja, então tem que ter esse A na frente. Então, ó, por isso
15, letra B, Brasil. Ao barco. Dei remos ao barco. É essa a ideia que nós vamos ter. Então, 15, letra B, Brasil. Tudo bem. Questão 16. O cenário alternativo contém o número de substantivos e adjetivos presentes na primeira estrofe do poema. Ó, nós vamos ter 10 substantivos e 10 adjetivos na número 15. Desculpa, 15 não, perdão. Na número 16. 7 substantivos e 9 adjetivos, 8 substantivos e 7, 9 substantivos e 9 adjetivos, ou, letra E e última, 9 substantivos e 8 adjetivos. Vai lá e faz com calma, galera, conta com calma, nós vamos ver que vocês vão encontrar, certo? Na primeira estrofe, 9 substantivos, não é o poema todo, é só na primeira, 9 substantivos e 9 adjetivos. Por isso, questão 16, letra D, Dinamarca. Questão 17. Ao comparar o texto 1 e o texto 2, pode-se afirmar que ambos tratam de um mesmo protagonista, sim, mas são textos com gêneros diferentes, com certeza. Então, ó, veja que a primeira já matou. Tendo certeza da primeira, o restante é só para tirar dúvida. Tratam de um mesmo tema, ó. Adicionado a jovens, 2 a criança. Leitor e possui a mesma estrutura. Não é a mesma estrutura, porque um é narração e o outro é poema. O foco narrativo do texto 1 é diferente do foco narrativo do texto 2, não, porque eles têm, ó, o mesmo protagonista, a mesma ideia e o mesmo foco. Aí, para 18, entra um texto, 18, 19, 20, então vamos se referir a esta tirinha. Papai, como surgiu o mundo? No princípio Deus criou o céu e a terra, o dia e a noite, o mar, as plantas e os animais. Me conta mais depois, criou o homem. Pô, tava indo tão bem. E aí o mar vai ficando sujo, muito bem. Tem que pegar todos esses detalhezinhos, essas características, para poder interpretar corretamente as questões que vierem. 18. Considera o emprego de pontuação, marque V verdadeiro, o F falso, depois assinar a alternativa correspondente precisamente de cima para baixo. Beleza, vamos lá. A vírgula no primeiro quadrinho isola um chamamento? Verdadeiro, que ele fala pai. Me conta a história do mundo, acho que é assim. A vírgula no primeiro quadrinho, no princípio, está isolando uma expressão de lugar? Não. No princípio é de tempo, né? Antes, antigamente. As reticências indicam uma breve pausa na fala do peixe. A expressão pô precisa ser substituído. Poderia ser substituído por uma vírgula, não haveria alteração de sentido? Haveria. O ponto de exclamação que termina a fala do peixe indica dúvida? Nos primeiros... Meu Deus, quantas frases. Vamos voltar aqui para eu pôr. Aqui, ó, o quadrinho, porque aí fica mais fácil a gente analisar. Certo? Então a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Terceira, as reticências no primeiro quadrinho, aqui, ó. Indicam uma breve pausa na fala do peixe pai, verdadeiro. A expressão pô, aqui, ó, pô, poderia ser substituído por uma vírgula? Não. Falso. Não tem, a exclamação usa para marcar surpresa ou espanto. Se eu tirar isso, eu vou perder essa ideia. O ponto de exclamação que termina a fala do peixe, do peixe filho, aqui, estava indo tão bem. Indica dúvida quanto ao peixe filho. Indica dúvida quanto ao que o peixe filho começa a ver. Indica dúvida. Pô, que difícil essa, cara, mas é verdadeira. Pô, tava indo tão bem. Muito bem. No primeiro quadrinho, as reticências poderiam ser substituídas por vírgula, dando continuidade à enumeração do... Sim, ó, vírgula, noite, o mar, as plantas, beleza. Então, vamos ter verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, vai dar a letra E de Equador. Beleza. 18 é realmente essa penúltima aqui. Termina a fala do peixe filho. Indica dúvida quanto ao que o peixe filho começa a ver. Olha, para mim dá uma meia certeza, porque ele tá vendo ali coisas ruins, né? Mas tudo bem. Então, letra E de Equador.
19. Vamos à questão. A expressão pô, no último quadrinho, indica que tipo de sentimento do peixe? Resignação, indignação, hesitação, fúria ou menosprezo? Indica indignação, com certeza. 19, B, Brasil. 20, última turma, pra gente terminar. Quanto à linguagem do último balão, pô, tava indo tão bem. Assinale a alternativa incorreta. Demonstra um vocabulário inaceitável na fala como a palavra tava? Inaceitável, não. Não é inaceitável esse tava, então eu já vou marcar a letra A, porque é para marcar incorreta, e a está incorreta. Ele é coloquial, não é da língua culta, do norma padrão, mas não é inaceitável. Por isso, letra A. Coloquial. É uma linguagem aceita no padrão informal, sim. Fica claro que eu falei desse valor da norma não padrão, sim. As palavras utilizadas não estão incorretas sob o ponto de vista da informalidade. Então, com certeza, 20, letra A. Fechou, galera? Feita a revisão. Quantas vocês fizeram? Todas? Quase todas? Ótimo. Turma, uma boa prova a todos. Vão com calma, vocês sabem muito. Pessoal do YouTube, muito obrigado aí por nos acompanhar. Não esquece aí de fazer a inscrição no canal. Pessoal, agora é com vocês. Boa prova, boa sorte e até uma próxima. Tchau!